Graça, coordenadora da área de assistência e promoção social espírita da Regional Sudeste, AME-BH. Nós estamos aqui trazendo com muita alegria para vocês essa reunião virtual, com o objetivo de apresentar o conhecimento da rede pública SUAS e a parceria com a área APSE e a importância dos resultados desta interação, tendo ações conforme as diretrizes da doutrina espírita. Então, inicialmente, nós teremos a leitura de um texto evangélico, o livro é Vinha de Luz, capítulo 110, Caridade Essencial. Quem vai ler para nós é o Rogério, que é coordenador adjunto da APSE UEM. Rogério, a palavra é sua, que Jesus te abençoe. Que assim seja. Boa tarde, pessoal. Então, conforme a Graça relatou aí, né? O texto é Caridade Essencial, do livro Vinha de Luz, capítulo 110. Comenta a segunda carta de João, capítulo 1, versículo 6. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre do Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Seu microfone, Graça. Seu microfone. Desculpa. Esta mensagem, ela resume tudo sobre a caridade, né? Que deve ser o nosso foco em qualquer área da doutrina que estivermos atuando. É sermos caridosos, né? Buscarmos no dia a dia trabalhar em nós o nosso melhor, né?
Agora a Leila vai fazer para nós a prece inicial. A Leila é coordenadora de junta AXIUE. Mas antes eu quero agradecer ao Rogério pela gentileza, né, de ter feito essa leitura para nós. Viu? Muito obrigada, Rogério. Eu é que agradeço, Graça. Leila, a palavra é sua e que Jesus te abençoe. Pessoal, boa tarde. Obrigado, Graça, a todos os presentes. Senhor Jesus, disseste-nos um dia, busca e acharás. Não te rogamos assim tão só, para que nos guie à procura dos valores reais da vida. Pedimos ainda mais, quando estivermos na posse das concessões que esperamos, não nos deixes marginalizados nos adornos das virtudes vazias, nem nos permita caminhar sob os enganos da autossuficiência. Auxilia-nos a respeitar as bênçãos de Deus e a convertê-las em atividade de serviço na edificação do teu reino de amor, hoje e sempre. Essa prece é do livro Busca e Acharás. Então, Mestre Jesus, ciente das vastas possibilidades que nos são concedidas para o nosso aprimoramento, dê-nos força e coragem para colocá-los em prática em nossa vida diária. Que o Evangelho do Cristo continue sendo nosso refúgio para a extinção dos males que ainda habitam os nossos corações, dando lugar ao amor e acolhendo com generosidade e carinho todos os irmãos, principalmente aqueles mais necessitados que nos procuram. Que os amigos espirituais se façam presentes na tarde de hoje, abençoando a todos. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Leila. Jesus te abençoe. Agora, que assim seja. Amém. Agora nós vamos passar a palavra para Pedro Luiz de Oliveira, que é coordenador do Conselho Regional de Assistência Social Horas Noroeste. Pedro Luiz, seja bem-vindo, viu, para trazer as suas colocações e que Jesus te abençoe neste momento. Meu nome é Pedro, eu sou morador de Glória, região noroeste de Belo Horizonte, noroeste política, né? Eles têm outra divisão. Ô Pedro, tem como aumentar um pouco mais o seu microfone? Que eu estou achando que está baixo. Bom, assim está melhor? Tá. Então, sou morador de Glória, da Regional Noroeste, e participo de conselhos de políticas públicas, como usuário, né? Principalmente o Conselho de Saúde, praticamente cada bairro está vinculado, aliás, cada bairro de Belo Horizonte está vinculado a uma unidade de saúde. Aí é o serviço executivo. E existe um conselho consultivo que participa os usuários desse serviço, o Conselho Local de Saúde. Na extensão disso, na assistência social, eu participo do Conselho Local de Assistência Social de Glória. Aliás, da saúde, eu participo do Conselho Local de Saúde de Glória. E, por organização da estrutura, existe o Conselho Regional. O Conselho Regional de Saúde é chamado de Conselho Distrital aqui em Belo Horizonte,
e o Conselho Regional de Assistência Social, que é o CORAS, que esse é o seu coordenador da estrutura da Noroeste, no caso da Noroeste. E na instância municipal, o Conselho Municipal, aí é uma referência de saúde, que é mais comum, é mais universal, aí já começa a aparecer uma diferença do serviço social em relação ao serviço da saúde, e a saúde é universal, então ela tem que ter cobertura de 100%. A assistência social não foi organizada com esse particular, ou seja, não é universal. Ela tem um atendimento a todos que necessitarem. A saúde, todos são convocados a participar. Então, com isso, existem os conselhos locais de assistência social. Por questão de organização da cidade, ele passou a estar em áreas de maior vulnerabilidade, uma simplificação política, administrativa e executiva, e que a gente, inclusive, questiona, né, no sentido de ampliar, na intenção de ampliar e se aproximar de uma referência que tem funcionado, que é o sistema de saúde, Sistema Único de Saúde. Por estrutura legal, foi criado um Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente tem divulgado aí pelo efeito da pandemia, principalmente. No funcionamento local, exige os centros de referência de assistência social, assim como existe o centro de saúde. Então, a parte executiva é chamada de Centro de Referência de Assistência Social, ou popularizado como CRAS. E, nesse Centro de Referência de Assistência Social, existe o Conselho Consultivo também, que é o CLAS, o Conselho Local de Assistência Social. Bom, esses equipamentos são chamados de equipamentos, as estruturas físicas, né, os prédios, são chamados de equipamentos. Eles são instalados, no caso do CRAS, em regiões de maior vulnerabilidade. Belo Horizonte conta com 34 CRAS, e eles estão distribuídos em vilas e favelas. Bom, cada regional tem sua população de vilas e favelas, tem seus CRAS. Aí esses CRAS, eles atendem esses espaços pontuais de vulnerabilidade, e os espaços que não são vilas e favelas, ou não têm esse CRAS, são assistidos pela regional. Então, por exemplo, eu estou na regional Noroeste. Aí existe 5 CRAS fora da regional, um CRAS na regional. E esses 5 CRAS, eles estão Vila Coqueiral, Sumaré, várias regiões geográficas. Né? Bom, no caso do Glória, onde eu estou, não tem essa cobertura de CRAS. Então, o bairro que não tiver cobertura, ele é assistido pela própria regional. Então, aí existe um CRAS na regional para fazer essa assistência, para tentar fazer uma cobertura de 100%. O principal motivo é o financeiro, de conseguir fazer equipamentos necessários. Pela conferência última, aliás, a de 2019, já foi pedido 70 CRAS para Belo Horizonte. Bom, então existe uma deficiência do serviço, no sentido de alcançar a população. E aí começam a entrar
as ações sociais, eu chamo de ações sociais, as iniciativas, ou individual ou coletiva. Então, a individual é quando eu sou solidário ou é sensibilizado com a fragilidade de alguém. Falta comida na casa da pessoa, alguma deficiência socioeconômica, né? Não consegue pagar uma conta de luz, sei lá, alguma coisa desse tipo, não consegue o dinheiro de uma passagem, inclusive, para ir no médico, né? Alguma coisa assim, mesmo que esse médico seja derivado do serviço gratuito do centro de saúde, mas ele precisa de transporte. Então, eu tenho uma ação social individual. Eu lá e colaboro no dia da passagem, uma coisa assim. Mas existem grupos, né, que se organizam em associações, ou entidades, ou ONGs, mas são nomes diferentes, que estão caracterizando agrupamentos. Ou reunião de pessoas, que não é constituído como uma entidade oficial, né, no sentido de CNPJ, alguma coisa assim, ou entidades oficiais. Bom, como o governo sabe que não faz a cobertura completa da situação, ele aceita os chamados convênios, parcerias com grupos assistenciais. O problema, aliás, posso já começar aqui, existe um problema nessa questão no sentido do crescimento do serviço, porque na hora que o governo, o gestor, né, do município faz uma parceria, ele teria que estar fazendo uma parceria considerando a deficiência do atendimento oficialmente público e está como se estivesse fazendo uma terceirização do serviço, né? E gradativamente ele tinha que se organizar para eliminar gradativamente essa parceria, não contra os parceiros, mas no sentido da obrigação dele estar atendendo a gente chama de usuários. Então, nós generalizamos usuário, toda pessoa que é assistida por um serviço de política pública. Tem outros nomes, usuários, contribuintes e tudo mais, mas usuários é uma referência mais popularizada no meio dos conceitos, mais fácil de considerar. Então, dentro disso, existe um processo que tem que tomar cuidado para não ficar crônico, ou seja, atualmente tem 34 CRAS e tem 34 CRAS há 8 anos. Então, não há uma intervenção no sentido de 35, 36 e assim por diante. E diminuindo as parcerias, como aconteceu no caso das escolas infantis, relacionada com as creches. Então, existia muita creche e aí houve uma obrigação internacional, no sentido do país se organizar, e foi construídas creches públicas, que passou a se chamar de Escola Municipal Infantil. E na questão dos CRAS, a mesma coisa tinha que estar progredindo. Mas acontece uma acomodação da política pública, no sentido maior, né, de governo. Bom, então só estou querendo chamar a atenção desse ponto, não é para trazer a tragédia para o momento, não, para trazer a atenção que qualquer ação social que não esteja ligada ao serviço, ela precisa estar ciente de que é necessário ficar atento com a política pública, por consequência, com o plano municipal, que no caso de assistência social, de saúde, aí mais tarde, ou no momento da prática de aproximação, vocês vão percebendo que elas são interligadas. Ou seja, eu costumo usar uma ilustração
a pessoa vai no centro de saúde e recebe a receita do medicamento para ser ingerido após as refeições. Só que ele chega em casa e não tem refeição para tomar o medicamento após as refeições. Aí quem vai dar a refeição se o centro de saúde está dando medicamento para cuidar da saúde? Então, aí existe o serviço de assistência social que vai tentar preencher a carência do recurso para que ele consiga a refeição para tomar o remédio. Assim como quando ele entra nos particulares, se é pessoa com deficiência, se é idoso e assim por diante. Então, as políticas públicas são interligadas. Então, não basta atender com uma cesta básica ou com alguma infraestrutura, recursos de transporte, alguma coisa assim, se a vida da pessoa está desorganizada na saúde e outras coisas. Bom, então, assim, nesse geral, o que a gente tem é um serviço de política pública organizado, aí aparecem as referências. Então, eu vou pegar assim, política pública, ou provisoriamente política social, que tem uma diferença significativa, mas popularmente elas são tratadas de maneira igual ou próxima, não é uma receita de bolo, ou seja, mas ela tem elementos estáveis e coincidentes com os processos de ações sociais. Os grupos espiritualistas atuam, vários deles, também todos, atuam em ações sociais, além do que preconiza as estruturas religiosas, os dogmas, as doutrinas, né, do processo. É preciso considerar que existe um processo cultural, ou seja, a política pública não é estanque, no sentido, e por isso é preciso um processo cultural no sentido de costume, ou seja, é preciso todo dia estar fazendo o processo. Por quê? Porque se para a ação, o sistema todo começa a parar, porque ele é baseado nos indicadores. Então, se não houver movimentação do processo, os indicadores, os números, né, a quantidade de necessitados, as situações de necessidade, elas vão oscilando. Então, é preciso estar dando manutenção a esse processo, né? Ela é constante. Então, daí, a gente tem a ação social, que é algo relativamente espontâneo, que vem dos elementos espiritual, fraternal, crenças, né, em relação aos dogmas e doutrinas, né, que vincula a pessoa a ter aquela ação. E a questão física, ou seja, material, da solidariedade e a questão que está sendo desconstruída, né, a ideia da esmola. Quer dizer, a esmola ela tem semelhança com a doença. Existe um interesse parcial, né, quando está dando uma ajuda para a pessoa, uma lógica de esmola, como um descompromisso com o outro, com o ser humano. Eu estou resolvendo ou um drama de consciência meu, ou uma sensação de que estou ajudando alguém, né, no sentido de resultado. E existe o serviço social, que ele já é da estrutura de regras, né, seria próxima da doutrinária, que é o direito constitucional. Então, assim como existe uma doutrina que orienta conduta, uma conduta reta dentro de uma referencial, no caso aqui de Jesus, né, referência de conduta, existe também
as regras constitucionais para também fazer uma conduta. As regras constitucionais, elas surgem a partir da liberdade de cada um, né? Associa um pouco a ideia do livre-arbítrio. Então, nós nascemos com potencial de liberdade. Já visto que a criança, ela não tem medida, ela sobe onde tiver que subir, se o objetivo tiver ao olhar dela, sensação de querência dela, ela vai sem regulador, sem censura, né? É espontânea, característica do ambiente da criança. E a partir dessa liberdade, percebeu-se que ficaria muito tumultuado cada um manifestar a sua liberdade. E daí houve uma negociação, ou seja, eu vou depositar a minha liberdade a uma referência abstrata que é o Estado. Aí, ao fazer isso, eu estou dizendo, eu vou passar minha liberdade para o Estado me orientar o que eu devo fazer. Dentro da nossa estrutura democrática, nós estamos passando para o Estado com a característica resultante do povo, ou seja, todos formam com a sua liberdade o Estado. E aí é regulamentado isso em leis, que são as leis de direito, as leis do funcionamento da sociedade. Existe todo um processo de esclarecimento das pessoas disso. Assim como existe a evangelização, existe o processo da educação. Então, na sociedade, a educação é para formar o cidadão ou cidadã, a pessoa que tem clareza das leis enquanto informação e clareza crítica enquanto costume, enquanto consciência. Então, eu faço parte de um coletivo e a democracia, na estrutura democrática, e significa que, segundo a lei maior, eu devo ajudar o outro, porque o outro vai me ajudar. Então, está escrito em lei constitucional. Ou seja, todos são livres, têm direitos iguais, segundo a lei, né, para o perícia. Bom, e aí existe a questão do atendimento dessas leis. Essas leis são para melhorar as condições de vida das pessoas, só que elas não são completamente atendidas, que a gente fala que não são cumpridas. São cumpridas parcialmente. Então, e existe o efeito do Estado de Direito, em que as pessoas devem, à medida de consciência cidadã, manifestar a postura ou a condição do direito. Aí vem as políticas públicas para poder atender esses direitos. Aí, dentro dessa situação, existem os reguladores, os três poderes aí, o legislativo para melhorar as regras devido à vivência, à prática, o judiciário para poder fazer com que as pessoas tenham um resultado justo, né, da aplicação das leis, e o executivo para poder fazer o que está sendo orientado do atendimento às pessoas. Então, além do serviço tradicional de guichê lá, de pagar uma conta no banco, pagar o imposto, o IPTU, alguma coisa nesse sentido, existe a política pública para atender às necessidades das pessoas por uma questão de oscilação da estabilidade democrática. Então, por exemplo, o sistema de saúde, ele pretende manter sua saúde. Então, ele vai te orientando, no centro de saúde tem nutricionista, tem os médicos de acompanhamento, as questões de atividades,
terapeuta ocupacional, psicólogo, vai mantendo a pessoa na qualidade social. A assistência social, ela tem um efeito mais intensivo, que a assistência social é quando a pessoa está com um desequilíbrio muito grande, estrutural, ou seja, a consciência crítica dela está perturbada e ela não consegue tomar decisões de progressão, de crescimento social, ela está embaraçada no processo socioeconômico, principalmente. Mas, às vezes, é um processo de conflito familiar, conflito de decisão, de posicionamento na sociedade, alguma coisa nesse sentido, e, às vezes, associada a alguma questão de saúde, né? Mental ou limitação física, né? Por deficiência e assim por diante. Então, dentro desse processo, espera-se que a política pública atenda à demanda, qualquer manifestação da pessoa, para que elas se posicione ou retome, caso ela já estivesse, né, a maioria está se posicionando. A gente tem mais do precário para o normal do que o normal que precarizou e está tentando voltar para o normal. Ou seja, aquele que tem uma vida regular e possa ter um abalo nessa vida, a assistente social devolve ela, a pessoa, para o posicionamento social equilibrado. Ou a pessoa que já começou a vida num outro problema, e esse problema é estrutural, é da questão da desigualdade social. Então, por causa da nossa conjuntura, nossa política, existem as pessoas que nascem pobres, limitadas, debilitadas, segundo a circunstância de desigualdade social, e que está previsto na Constituição que elas não deveriam estar naquela condição. Então, a pessoa tem que nascer com uma condição integral. Bom, aí entra nesse tumulto, né, falar assim, nessas oscilações sociais, a ação social. Então, existem os grupos espiritualistas que se posicionam segundo a orientação da referência doutrinária, no sentido do benefício, né, da humanidade, das pessoas, se posicionam em fazer a proposição doutrinária, ou seja, é preciso também, da mesma forma, posicionar no caminho doutrinário, né, no caminho correto, espiritualmente falando, ou restabelecer aquele que saiu do caminho. Então, o processo é muito semelhante com o serviço social. Só que, ao aproximar da pessoa para a assistência espiritual e a convivência social com a perspectiva espiritual, encontra a pessoa debilitada socialmente, do ponto de vista constitucional. Então, a doutrina trabalha pouco e não é objetivo primeiro, né, da questão da assistência, do serviço social. Inclusive, a sociedade já tem quem faça isso. Bom, então vamos para a questão de como que é que os trabalhos, né, espirituais, né, com a intenção doutrinária, pode estar acoplando a estrutura social. Existem as estruturas dos CRAS, em que, quando a pessoa tem uma debilidade, que ela não consegue participar de uma reunião, porque ela está com uma perturbação de estômago no sentido de comida, né, está com fome, e aquilo não dá paz para ela, está no momento de reflexão do plano divino. Então, é preciso levar essa pessoa ou conduzir essa pessoa, não precisa
carregar na mão, né? Porque existe o profissional que vai na casa da pessoa e existe os endereços para que a pessoa possa ir, caso ela consiga ir de forma autônoma. Então, está previsto isso. Só que, como existe uma debilidade na estrutura administrativa do poder público, então é preciso dar um reforço. Por exemplo, um CRAS chega e fala, pode vir aqui que nós vamos te atender, fazer um cadastro único, te incluir no sistema e tudo mais. Mas o CRAS está a 10 quilômetros da casa da pessoa. Tecnicamente, aquele equipe de ônibus, alguns vão até a pé por não fazer uma relação com o outro, não buscar um apoio no outro de uma passagem, alguma coisa nesse sentido, por vergonha, por questão da dignidade, por uma série de fatores e conceitos culturais, né? Porque não está integrado o processo. Se todo mundo tivesse ciência constitucional, cada pessoa ia compreender quando alguém solicitasse, eu preciso de uma passagem para ir no CRAS. Não, está aqui, estamos aqui, pode ir, porque já vai entender que a pessoa está se posicionando para se estabelecer socialmente, para que possa dar continuidade ao processo de vida. Então, como isso não está claro, aí a ação social, né, dos grupos espiritualistas, pode colaborar em muito de tranquilizar a pessoa, de reordenar a perturbação, a inquietação dela do momento, para que ela consiga racionalmente se organizar para pelo menos chegar no serviço. Então, dessa forma, é possível estar colaborando para que isso aconteça. Uma das proposições que um grupo que eu participo, a gente vem fazendo, é no sentido de fazer com que as pessoas participem dos conselhos. A gente formou um grupo chamado Base Local, Belo Horizonte, na intenção de discutir com as pessoas a compreensão do direito político, do direito constitucional, e político não no sentido partidário, no sentido de cidadania, porque todo cidadão é um ser político enquanto vontade de que as coisas aconteçam no benefício constitucional. Então, o resto, a estrutura, né, que é os parlamentares, as eleições e tudo mais, são consequência dessa máquina de Estado funcionando em benefício de todo mundo. E nós somos seres políticos. Quando se diz eu tenho vontade, o outro tem vontade. Então nós temos que negociar essas vontades por questão aquela que eu falei anteriormente, da liberdade integral que a gente tem, que ela foi tolhida, que ela foi convergida para a Constituição. Então, eu não tenho mais minha liberdade total, eu tenho minha liberdade constitucional. A liberdade total ou é do plano da individualidade, né, da intimidade, ou nem da intimidade, né, porque a não ser que seja individual. Mesmo assim, até a regra constitucional te impede de suicidar, por exemplo. Então, você não tem direito a suicidar, por causa do princípio de preservação da vida. Então, dentro disso, cabe a proposição da liberdade ampla do ponto de vista do espírito, né? De cada um fazer leitura da alma e tudo mais, aí é que trabalha a questão da liberdade ampla. Mas nós estamos vivendo no social a liberdade constitucional. Então é preciso também distinguir a diferença entre Estado e governo. O governo são pessoas que vão, segundo o Estado constitucional de direitos, executar o benefício para todos.
Então, por isso que a gente deve cobrar do governo, para que ele cumpra o que está dito na Constituição. Então, essa é uma referência estável em que todo grupo espiritualista pode se acoplar, inclusive funciona com base nessa mesma Constituição. Por isso, nosso Estado é laico, nosso Estado constitucional é laico, né? As pessoas podem exercer qualquer religião, mas tem um limite. Porque, só um caso pitoresco, o Ministério Público impediu uma família de matar o filho porque eles entendiam, se não me engano, região de Goiás, me parece, entendiam que se matasse o filho não ia ter Covid na família. Então, vem de todo um princípio de construção mental e espiritual daquela comunidade. E, então, é possível o Estado estar intervindo nas estruturas com propósito doutrinário quando afetar a condição de vida humana. Então, só para dizer que está tudo interligado mesmo nesse sentido. E, para reforçar, a gente conseguiu aprovar em 2019, também para finalizar, a criação de um Conselho Local de Assistência Social de bairro. Aí existe a Resolução 34 de 2020 do Conselho Municipal de Assistência Social, que regulamenta isso. Resolução 34 de 2020. Ela seria uma referência de conexão entre as ações sociais com o serviço social. Ou seja, a partir dessa resolução, qualquer grupo de ação social, em qualquer condição que estiver, tanto com CNPJ, ou coletivamente, ou individualmente, pode ser formado na forma de um conselho local de assistência social. Se não estiver ligado aos CRAS instalados na Vila de Favelas, como eu mencionei, é só fazer a comunicação na regional correspondente, Regional Política de Belo Horizonte, e comunicar. Estamos interessados em formar esse grupo aqui na região, bairro tal. A gente chama de Conselho Local de Assistência Social de Bairro. O nome oficial é fora da área de CRAS. Né? Aliás, o nome é CRAS regional. E aí é possível fazer o trabalho de condução com apoio do serviço social, com reconhecimento do serviço social direto. É como eu até uso o termo, passa a ter um telefone do Batman, né? No sentido de ligar direto com o regional, diferente das ações pontuais, frente à limitação ou que a gente entende como deficiência do governo, né, enquanto gestor do executivo, no atendimento geral. Ou seja, o governo não vai na casa da pessoa necessitada. Ele fica com a porta aberta para a pessoa necessitada chegar lá. Que a gente questiona isso como uma falha, porque tem que fazer o mapeamento da região e fazer a cobertura do serviço que tem que fazer. Aí entra mais também a contribuição dos grupos de ações sociais para que aponte essa pessoa que está invisível. E os grupos espiritualistas são um dos que têm uma frequência grande de pessoas que ou se manifestaram na debilidade ou são percebidas nessa debilidade. E aí tem uma chance melhor de estar fazendo isso. Bom, eu acho que vou parar por aqui para a gente fazer alguma conversa aí, assim, para consolidar algumas ideias e torcendo para que vocês aproximem mais do serviço social. E não deixem de continuar o trabalho que está sendo feito. Obrigado.
Obrigado, Pedro, pelos seus esclarecimentos. Agora nós vamos passar, né, para as perguntas e as respostas. A Alessandra, ô Alessandra, pode falar, Alessandra. Eu já levantei a mãozinha aqui, porque o que o Pedro traz para a gente, eu sou assistente social de formação de coração, né? Estou aí na linha de frente aqui na AME, né, na regional aqui Nordeste, e a função, né, quando se pensa, né, o que me motivou aí para a coordenação é isso, né? Só entregar cesta, tá? Em que momento que eu faço a promoção desse indivíduo? E aí quando o Pedro traz, né, essas questões, né, que existe, né, tem todo um fluxograma de trabalho, né? Eu trabalhei muito tempo em CRAS, então a gente sabe que é difícil, a equipe é pequena, a gente não consegue ir, né, fazer as visitas de busca ativa, né? E aí qual que é a função da Casa Espírita, né? A função da Casa Espírita é orientar esse indivíduo a procurar o CRAS, porque se a gente não gera, se a gente não faz esse indivíduo que está indo à nossa casa, buscando cesta básica, a ele procurar o equipamento, o que acontece? A gente não gera estatística. E se não gera estatística, a gente continua com 8 CRAS numa cidade enorme que é Belo Horizonte, com 9 regionais, né, sendo que dentro da 9 Barreiras são os regionais maiores, e a gente precisa fazer esse fluxo caminhar, né? Então acaba que as casas espíritas, ela está com uma ação muito importante, né? Porque na realidade a função da casa espírita não é ficar dando cesta básica, a função da casa espírita é acolher, né, e fazer a promoção social, a promoção daquele indivíduo ali na parte espiritual e moral. Então, quando eu oriento essa pessoa a tomar a postura de cidadão, que é uma forma de caridade, né, é a ação que a gente faz ali de caridade, que é, olha, você é um cidadão, você tem direitos, você tem deveres, você pode procurar esses equipamentos, e quando ele se apodera dessa área que o poder público tem que fazer realmente, nós, Casa Espírita, vamos fazer o que a gente sabe fazer com maestreza, né, que é a ação do trabalho, da promoção espiritual desse indivíduo que vem na nossa casa. Né? Então, o conhecer a rede pública, a gente conhecer bem como que funciona essa rede pública, é para a gente fazer esse movimento, gerar estatística dentro do poder público, para que ele possa deixar de ter 8 CRAS e criar novos CRAS e fazer as pessoas participarem dos conselhos, né? Porque antes da gente ser espírita, a gente é cidadão. Então a gente tem que tomar essa postura realmente, né? E a porta de entrada para o sistema único sistema único, né, do SUAS ou sistema único de saúde são os cadastros, né? São um CAD único. Se ele não é alimentado, né, não gera estatística, não gera programas sociais, não gera nada, porque continua achando que está tudo muito bem. Então, esse público que está lá na nossa casa, ele conhece o CRAS, ele sabe o que é o CRAS, a casa da família, né? Ele tem que ser orientado para isso, para que gere realmente, né, o número de estatística para poder mudar essa lógica, e a gente faça realmente o que a gente está preparado para fazer, que é a promoção espiritual desse indivíduo. Então, acho que isso que é o mais importante, porque quando a gente pensa na área, né, de promoção social espírita, é isso, né? Fazer que esse indivíduo ele seja o protagonista da sua ação e que a casa espírita faça realmente o que a gente precisa fazer, né? Porque a gente encontra pessoas tão aquebrantadas, tão destruídas e às vezes, né, a pontinha do iceberg é a fome, né? Eu falo muito isso na casa espírita que eu participo, que a espiritualidade de amiga, ela faz um trabalho enorme, né, para poder trazer aquela pessoa para ir lá na nossa casa para pegar uma cesta básica. Mas a cesta básica é só a pontinha do iceberg. Tem toda uma estrutura familiar que está toda ali destruída, que a espiritualidade faz aquele movimento, né, para que a gente possa acolher naquele primeiro momento da necessidade material, mas o que é mais importante ser trabalhado está ali escondidinho, né? Então essa acolhida ali na casa espírita, orientar para poder buscar realmente a cesta no CRAS,
né, para que a gente possa trabalhar essas coisas que a espiritualidade falou, nossa, vamos levar para aquela casa espírita ali, porque teve uma prece de uma irmã que precisava de orientar essa família, e a gente faz todo o movimento, né, para levar eles lá, né, e o material é só a pontinha da iceberg, então a gente ter esse olhar mesmo. É isso que eu queria completar, mas eu adorei a fala do Pedro, acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias, né, no nosso fazer ali na casa espírita. É muito importante o que você falou, Alessandra, e a gente tem que verificar também, né, essas mudanças, elas vêm gradativamente, porque é importante que a casa espírita, ela, ao dar uma cesta básica, ela realmente promova o ser, não é? E nessa parceria com a rede pública, né, nessa busca, nem sempre a rede pública, pela deficiência dela, no momento ainda não vai ter essa cesta para fornecer. Muitas vezes nós ainda vamos manter por algum tempo esse papel, até que a rede pública gradativamente dê conta de cumprir com aquilo que está previsto para ela. Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso, Pedro Luiz? Eu quero, inclusive, fazer um destaque quando você fala assim, que isso é uma fala comum que eu critiquei e critico muito nos grupos espiritualistas. Enquanto o serviço social não tiver o serviço, a gente vai fazendo o serviço. Aí está subentendido dentro disso, acho que é correto, né? Quer dizer, a ausência de um serviço deve ser preenchido com a solidariedade com outro serviço. Mas isso subentende uma acomodação. Então, se não tomar cuidado em despertar, chamar a atenção das pessoas, o serviço social não tem o serviço, cesta básica, por exemplo. Então, precisamos intervir no serviço social para que ele tenha um serviço. Enquanto isso, nós oferecemos o serviço. Então, essa ação ativa sobre a sociedade, né? Quer dizer, antes de espíritos e somos seres sociais, então é preciso que tenha um espaço para essa ação social. Aí existem os conselhos. Então, é preciso que haja uma representação local ou regional de casas espíritas, né, de grupos espíritas, e participe dos conselhos para fazer a parte da intervenção para que o serviço social funcione e não precise fazer o serviço na estrutura espiritual. Assim, a estrutura espiritual resgata a sua identidade espiritual, né? E continua, mas isso tem que ser uma constância, né? Porque existem as oscilações, o alerta, os invisíveis que precisam ser visibilizados, que ganhar visibilidade, né? Como se diz, o espírito tem que incorporar, né? Assim como o cidadão precarizado tem que se incorporar na sociedade, tem que ser percebido pela sociedade. Então, a atenção de destaque nesse ponto. E isso ocorre na maioria dos grupos espiritualistas. Vou contar um segredo aqui, mas vocês não contam para todo mundo, não. Eu fui pesquisar sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. A Sociedade São Vicente de Paulo, ela segue um princípio de atender os pobres segundo São Vicente de Paulo. A questão da Sociedade São Vicente de Paulo, ela vive um paradoxo. Se acabar os pobres, ela acaba. Então,
se eu tiver a força material da sobrevivência da sociedade, São Vicente de Paulo, sobrepondo a questão espiritual da caridade, da atenção ao outro, a pobreza não vai acabar, porque ela que alimenta a sociedade São Vicente de Paulo. Então, isso acontece nos grupos espiritualistas, em maior ou menor intensidade. Católicos, os protestantes, todos fazem a sua contribuição solidária, mas aquela sensação de fiz a minha parte e não tem mais. É obrigação, pelo menos por hoje. Né? Amanhã eu posso pensar, ou ter uma sensação de vazio solidário e vou tentar preencher. Então, fica mais um efeito de ego do que um efeito de paternidade. Então, é isso que precisa estar discutindo. É verdade, Pedro. A Cida, ela fala muito isso com a gente em reunião, né? O meu assistido de bolso, né? E quando a gente pensa em promoção, a gente pensa numa ação de que a pessoa ela sai daquela situação, que ela rompa com aquela situação. Então é uma coisa que a gente tem que parar e repensar mesmo, né? Eu estou querendo promover essa pessoa ou estou querendo manter o meu assistido de bolso para ter minha paga com Deus? Né? É uma reflexão que a gente tem que pensar todos os dias. E o assistido de bolso, na realidade, eu não estou praticando a caridade, eu estou mantendo uma dependência, né? Uma dependência, estou colocando ele na condição de não ser capaz de caminhar sozinho, né? De se suprir, né? Eu prefiro colocar mais drástico como meu escravo de sustentação. Sim. Aí a gente pode considerar até um vampirismo espiritual. Quer dizer, são coisas que precisam de uma reflexão e eu não posso necessariamente levar a culpar a pessoa por isso, porque também falta a consciência, tanto espiritual como social daquela pessoa. Uhum. Aí Ildeia levantou a mão. Pode falar, Ildeia. Boa tarde. Eu sou, né? Eu me apresentei aí no chat como Ildeia Otônio Ribeiro. Pode me chamar de Ideia, é mais fácil. Eu sou convidada do Pedro, do Antônio, quer dizer. Me sinto muito honrada de estar participando aqui. Eu só queria saber uma coisa primeiro. Qual que é o nome da Casa Espírita? Aqui é uma reunião da área de assistência e promoção social espírita da Regional Sudeste, AME-BH. Ah, tá. Então, aqui estão presentes várias casas espíritas. Várias antigas. Entendi. Eu achei que era Obreiros do Senhor aqui do bairro Goiânia. Tá, então, muito obrigada por ser gentil com a resposta. É o seguinte, igual vocês estão falando aí, né, da dependência, de ajudar a pessoa, e qual é o objetivo de ajudar a pessoa, né? Uma vez eu estava numa palestra grande, muito chique, no hotel ali no centro da rua Rio de Janeiro, aquele Green, sei lá, esqueci o nome do hotel. Grandarrel. Aí apareceu lá, o palestrante veio de São Paulo, de avião, aquela coisa toda, um homem muito importante, todo mundo dando aquela importância ao homem, além de ser importância, ele era grandão, que trouxe tudo. Então tá, chegou, foi falar. Aí a minha reflexão muito em cima disso. Ele está lá falando a palestra dele, e dado um momento ele falou assim, eu tenho uma tia que é boa, muito boa, mas tão boa, que ela ajudou uma família embaixo de uma ponte quase 30 anos. Aí ele vai e fala, mas ela é boa demais, isso é que é pessoa caridosa, isso que é pessoa boa, maravilhosa, tal. Aí ele vai e faz a pergunta. Eu estava bem perto dele, lá na frente, lá, e ele falou assim, ele faz a pergunta. Essa minha tia, gente, ela pode ser considerada uma pessoa boa, caridosa? Ou ela quis só fazer
Porque eu acho que isso aí eu falei, não, porque se ela tivesse realmente caridosa, quisesse ajudar as pessoas, ela tinha tirado essa família debaixo da ponte, tinha ajudado ela a ir para um lugar decente, digno, né? Já que ela, enfim, cada um, né, tem seu livre-arbítrio de agir, mas eu acho que não. Eu acho que a gente tem que realmente evoluir junto com a pessoa, porque enquanto você doa, você não está só doando para a pessoa, você está se doando também. O que você quer? Você quer melhorar? Você quer evoluir? Eu acho que a evolução de quem dá também tem que acontecer, senão fica uma coisa na mesmice. É isso que eu penso. Muito obrigada, Zé, pela sua contribuição, viu? E realmente a proposta, né, da doutrina espírita é que nós possamos exercer a caridade no dia a dia. E sermos caridosos não é simplesmente dar o alimento, dar uma esmola, é ir ao encontro do outro e promover esse ser, né? Fazer a sua promoção social, tirá-lo daquela condição. Este é o nosso desafio. Você gostaria de falar alguma coisa nesse sentido, Pedro? É só terminando, eu quero dizer que a minha mãe e a minha avó era espírita kardecista. Ah, que ótimo. Obrigada, viu, Ideia? De nada. Quero estar sempre aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Acho que na ilustração está claro. Acho que dá para a gente continuar. Sim. Laurita, você também levantou a mão, pode falar. Ah, sim, boa tarde. Ô Pedro, pelo que entendi, nós temos um SUS organizado administrativamente, porém não funciona. Né? Então, assim, porque geralmente nós falamos assim, quando chega uma família na casa espírita, primeiro, é claro que nós vamos saber, né? O que está acontecendo e tal, mas uma das orientações é que procure né, os serviços, porque é direito do cidadão. Porém, inclusive na época da pandemia, nós tivemos um caso de uma pessoa que procurou praça e que simplesmente vai procurar no meu espírito, falou assim, nós não estamos de atendimento, mas tem algumas entidades aqui que vocês podem ligar. E foi quando ela mandou um e-mail lá da União Espírita e esse e-mail chegou até nós, da APS. Então, resumindo, existe estrutura, mas não funciona. E então então a Casa Espírita, as entidades religiosas vão continuar fazendo, desculpe, né, para quem sempre fala, o assistencialismo, e através do assistencialismo chegar à promoção. Por isso que às vezes é muito difícil, né, fazer essa promoção, porque o número de pessoas que procuram as casas espíritas, né, atrás dos bens de materiais que realmente está muito difícil, né? Todo dia a gente recebe um pedido, não só nas casas espíritas, como, né, tem pessoas que conhecem, que sabem que a gente faz parte, né, da casa espírita, nos manda em particular, e a gente não sabe às vezes como proceder, né? Eu até coloquei aí no chat o caso de uma pessoa sofreu um acidente, tem 50 anos, desde 2019 está na cama, no México, precisou de fralda, precisou de dieta, procurou a prefeitura, eles falavam assim, olha, ela não é considerada idosa, por isso não tem fraldas. Então tem que estar fazendo vaquinha, tem que estar pedindo às pessoas, né? Só de dieta, são R$900 por mês. Então, assim, como só fazer parte do conselho e as ações? Como que nós vamos fazer? Esse é o meu questionamento, sabe? Ok. Reforçando um pouco, né, do que eu comentei aí, o que é preciso é o seguinte: se existe direito constitucional, existe poder executivo para cumprir esse direito constitucional, então os cidadãos, a população, enquanto na oportunidade cada vez mais esclarecida, deve colaborar para que esse direito constitucional seja cumprido. Então, a função do Conselho é a estrutura mediadora, ou seja,
É o ponto de convergência onde você vai, eu vou, o outro vai, nós encontramos lá nesse espaço e nós vamos discutir essa solução do não funcionamento do serviço executivo, entendeu? Agora, o que não deve acontecer é a pessoa ser encaminhada para um processo e ficar no meio do caminho, porque ocorre, às vezes, no sentido, vai para o CRAS, toma aqui o endereço e tudo mais, e a pessoa nem volta e ficou pelo caminho porque bateu, a porta estava fechada e ela se sentiu desamparada, porque eu não vou voltar para quem me mandou ir para onde está fechado. E aí acaba, fica a deriva, né, pela vida, né, falar assim. Então é preciso acompanhar a pessoa até que o serviço aconteça, no sentido de buscar se estruturar. Então, as pessoas que fazem encaminhamento ao serviço social compreenda o funcionamento do serviço social. Por exemplo, nesse momento da pandemia, o serviço social funcionou o tempo todo, só que ele deixou de funcionar no telefone fixo, que está publicado no site da prefeitura, então as pessoas que acessam pelo site não conseguem localizar. Mas está funcionando pelo virtual. Aí o virtual tem um caminho emaranhado, né, que você tem que chegar ou pelo centro de saúde, ou todo centro de saúde de Belo Horizonte tem assistente social, pela questão da saúde, que ocorre alguma manifestação de precariedade no momento de saúde, mas ele não é necessariamente integrado com a assistência social pelo serviço social. Mas é preciso que a gente acompanhe o funcionamento para ir preenchendo no sentido crítico, não no sentido de ação social. Aí eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Não, no sentido crítico, eu vou fazendo justiça com as próprias mãos aqui, mas enquanto isso vocês têm que fazer o serviço aí, porque não é meu trabalho fazer isso, não é meu trabalho social fazer isso. A minha ação é solidária, a minha ação é fraternal, a minha ação é de caridade, mas não é de serviço social. Então, eu preciso deixar isso claro para as duas partes. Quem está fazendo, a casa espiritualista, né, ou espírita aí, e quem está com a obrigação de fazer. Os dois têm que estar esclarecidos nisso. Então, é preciso dar um passo a mais no sentido dessa interface entre a ação social espiritualista com o serviço social, para que ninguém fique solto, né, no mundo. Lembrando aqui que o método de referência da área, né, de assistência e promoção social espírita é a parábola do bom samaritano, onde a gente aprende que tem que haver esse acompanhamento, né, como você disse muito bem aí, Pedro, acompanhar a pessoa que vai ser encaminhada para o serviço público, por exemplo, para o CRAS. Não é só dar um endereço de onde ela tem que ir e abandonar. Nós temos que buscar excelência no nosso modo de atender esse irmão. E essa excelência, ela tem que ter um envolvimento fraterno, um interesse por aquela pessoa, né? E para isso a gente tem que entrar em contato com esse serviço que vai para onde essa pessoa vai ser direcionada e saber realmente se lá eles vão ter condição de assistir essa pessoa. Então tem que haver, eu acho que tem que haver esse vínculo, né? A área, a ACS tem que estar acompanhando e buscar saber dos resultados. Então, é assim que vai ocorrer realmente a proposta
da promoção, né, a proposta do acolhimento fraterno, não é? Da escuta fraterna, da amorosidade para com aquele irmão. Então, a gente tem que atender esse indivíduo dentro das diretrizes da caridade, conforme entendia Jesus. Então, eu acho que é o nosso desafio a gente buscar ressignificar as nossas ações e buscar termos ações mais de acordo com essa postura, né? Conforme nos ensina a doutrina espírita. Então, tem que haver esse acompanhamento e tem que buscar conhecer os resultados, para que essa pessoa, esse usuário, né, que nós estamos acompanhando, para que ele possa se sentir seguro de que nós nos interessamos por ele, que nós gostamos dele, e que nós não estamos agindo com ele simplesmente como se ele fosse um objeto, né, que a gente encaminha e ignora o que acontece. Então, assim, temos que ter uma postura mais humanizada. Isso é fundamental. Não é? E para isso, no nosso dia a dia, a oportunidade de estarmos mudando os nossos sentimentos, não é? Porque essa postura mais humanizada, onde a gente aprende a se colocar no lugar do outro, é uma postura que a gente tem que ter até dentro do nosso lar. Porque se eu não consigo ser assim com o meu familiar, né, com todos aqueles com quem eu convivo no dia a dia, eu não vou conseguir ter essa postura com esse usuário, com esse irmão necessitado. Então, a minha postura vai ser simplesmente técnica, simplesmente como se ele fosse um objeto. E aí não estaremos exercendo a caridade, né? Estaremos simplesmente empurrando o problema para o outro. Então, é oportunidade de buscarmos realmente ressignificar nossas ações e agirmos dentro do ensinamento da parábola do bom samaritano. Eu acho que é a parábola que todos nós devemos compreender e agir de acordo com ela. Eu quero colocar uma questão, o Rogério está chamando a atenção aqui, sobre o Ministério Público. Existem as estruturas do CLAS, que é o Conselho Local, para ficar próximo do usuário. Ela é deficiente, então a gente precisa complementar, mas nós já conseguimos a resolução 034 ou 34 de 2020, para que qualquer bairro, qualquer grupo social ou assistencial forme o seu CLAS, Conselho Local, para dar essa visibilidade, e terá uma atenção da regional. Então, existe essa força de CLAS, Conselho Local, existe a força de CORAS, Conselho Regional, existe a força de Conselho Municipal, e existe uma força maior nessa lógica de monitoramento e fiscalização, que é a Conferência Municipal, que, aliás, a de assistência social teve agora, dia 27 e 28 de agosto. E é interessante que os grupos assistenciais participem das conferências e dos conselhos. Inclusive, alguns buscam recursos estruturais, né, para os seus trabalhos, para as suas tarefas. Você consegue recursos pelos conselhos para construir um prédio, um galpão, fazer uma cobertura de um espaço para fazer evangelização, para carro, para transportar as pessoas. Tudo isso é possível conseguir através dos conselhos. A parte de subsídio material para que as coisas facilitem, né, a vida encarnada, o momento encarnado. Então, o Ministério Público, ele entra quando a instância não funciona. Então, à medida que você vai no serviço, seja de saúde,
seja de assistência social ou qualquer outro serviço, nós estamos tratando com o executivo. Quando o executivo não responde, na primeira instância, você vai na Secretaria Municipal correspondente de saúde ou através dos conselhos facilita que você tem uma equipe já especializada em fiscalizar e tem força de polícia, no sentido de garantir o direito. E se isso não é suficiente, e que não precisa ser nessa ordem, se pode ir direto, existe o Ministério Público, que é a parte judiciária, é o poder que tem disponível para o direito constitucional. Então, a gente chama de Ministério Público. Aí o Ministério Público agiliza os processos que estão travados. Por exemplo, eu preciso da cesta básica. É direito da pessoa ter alimentação. Inclusive, está na Constituição, a ideia, por exemplo, contribuiu para que isso acontecesse, está desde 2010 na Constituição, direito à alimentação. Então, a alimentação é 24 horas, ela é urgente, não dá para esperar burocracia, deficiência do sistema. Mas o sistema chama de direito discricionário, pode falar não. O executivo pode falar não. Por quê? Porque não tem recurso para todo mundo. Depende dos impostos, essas coisas assim, aí fala assim, não posso. Isso é direito discricionário. Tem limites, né, vamos falar assim. Mas, quando ocorre essa situação do não atendimento, ou deficiência no atendimento, busca-se o judiciário para que ele faça a pressão do direito. Essa pessoa precisa agora, e você tem que liberar agora para ela, por causa disso. Aí existe uma defesa nesse sentido. Existe a diferença entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, o Ministério Público é como se fosse uma ação extrajudicial, é uma conversa com o juiz, né? Como se fosse uma conversa com a justiça. Já a Defensoria Pública é uma obrigação. Então, quando entra em Defensoria Pública e o juiz determina a sentença, a pessoa recebe a necessidade dela imediatamente. Então, assim, existem as soluções, mas é preciso que haja a permanência. É preciso que você esteja presente na continuidade até a solução do problema. Aí vou falar assim, mas eu não tenho tempo de ficar 24 horas no trabalho. Eu, pessoal, não tenho tempo. Mas eu, grupo espiritualista, tenho. Então, o serviço assistencial, ele precisa estar disponível e a assistência social precisa estar disponível. Eu não posso restringir nem o serviço, nem a assistência a uma pessoa. Eu tive uma experiência curiosa nesse sentido. Eu fui no pronto-socorro, no Hospital Alberto Cavalcante aqui no Noroeste, e com a crise renal, e me falaram que não podia me atender porque o médico estava de férias. Aí eu falei, não, o médico tem o direito de estar de férias, o fôlego que me sobrou na hora, mas eu preciso da saúde. E aí, mais ou menos uma meia hora depois, apareceu a pessoa para fazer assistência. Então, o serviço e a ação social, ela é 24 horas. Aí, se você não está em condições, você não tem que ser o máximo, né? Você não tem que destruir sua vida por isso. E dar a sua contribuição para que o serviço funcione. Correto.
A mensagem que está aqui, a Sudeste, precisamos refletir sobre a prática da assistência em parceria com o poder público, ressignificando nossas ações, sempre em sintonia com a caridade, conforme ensinava Jesus. Como ter nossas ações dentro dessa diretriz na aliança com o poder público? Você poderia falar para nós, Pedro? É curioso esse aspecto, é o seguinte, existe a atenção espiritual e existe a atenção executiva, né? A formalidade dentro da doutrina espiritual e dentro das regras do governo, do executivo. Mas entre essas duas forças, essas duas estruturas, tem o ser humano. Então, existe o ser humano que solicita o serviço, né, o serviço social, e existe o ser humano que executa o serviço. Então, se a gente conversar de uma forma humana, o serviço aparece. Então, aí a gente tem uns desvios, né, desvirtua a ideia, né, da solidariedade com um jeitinho brasileiro, com quebra-galho, com amigo em tal lugar. Essas situações são debilidades, são vícios que aparecem no processo, mas por causa de uma falta de sensibilidade da pessoa, de humanidade. Ou seja, até mesmo a que está pedindo, né? É preciso que eleve o pensamento das pessoas. E nesse sentido, o grupo espiritualista pode dar uma contribuição muito grande. Elevar o pensamento das pessoas. O que a gente fala na crença é: acredite que vai, que funciona, vai ser atendido. Não é uma crença superficial, ela é real. Mas é porque é quando o ser humano se encontra com o ser humano nas regras. E é isso que a gente precisa melhorar na nossa sensibilidade. Ok, obrigado. O José Dardier levantou a mão. Dardier, você gostaria de você mesmo fazer a sua pergunta, que está aqui no chat? Posso sim, perfeito. Então, o Pedro, boa tarde. O que eu vejo, né, mediante desde quando eu queria dar minha posição aí, né, vários falaram aí, e o que eu vejo realmente é que tudo converge para que a gente tenha mais a união. Não existe o lado de cá, né, o lado das nossas entidades e o lado do poder público. É um lado só. Eu acho que, como você colocou aí, nessa forma de tratar, né, quem está lá no poder público, lá no CRAS, que seja outro órgão lá, e chega a pessoa querendo alguma coisa e ela fala não tem, ela com certeza não fala não tem feliz, certo? Porque ela queria falar não tem, a gente atende a isso e aquilo, e não de fechar a porta porque não está conseguindo dar alguma coisa. Então, a gente não pode ser mais um que vai lá cobrar o poder público, exatamente, na essência da palavra cobrar. A gente está numa posição que a gente tem alguém que vai, sei lá, que vai apoiar, e vai procurar junto com eles novas diretivas, novas formas daquele trabalho dele acontecer, ser eficiente, né? Porque muitas vezes não é que não tinha alguma coisa para dar, é que deu errado, deu muito para um, pouco para outro, não soube distribuir, não teve isso, não teve aquilo. Muita coisa realmente cabe no que você disse aí, é o conversar, né? Então, nós muito mais realmente do que as pessoas que vão lá, temos que ter esse acompanhamento, as reuniões que acontecerem, para a gente ficar ligado e conseguir, junto com eles, em conjunto mesmo, em união, né, achar a melhor forma de atender o máximo de pessoas possível, atender a comunidade. Então, falta muito diálogo realmente. Então, nós temos que vestir a camisa que nós temos que ser apoiadores e não cobradores.
né, e fazer realmente isso acontecer. Tem que fazer essa parte, né? É o que eu imagino. Obrigado, Dendier. E o Dendier colocou aqui no chat se seria possível disponibilizar um link da Resolução 34 de 2020 ou informar qual órgão público é responsável por essa resolução. Foi o André Felipe. Foi o André Felipe uma que outra colocou, pergunta, tá? se todo município possui um CRAS ou deveria possuir? Ok. Foi o André que perguntou. Oi? Foi o André Felipe que perguntou. Ah, tá, desculpa. André Felipe fez a pergunta, isso mesmo. É o seguinte, eu estou colocando aí no chat já o link mais abrangente, que é da página da Prefeitura de Belo Horizonte, que tem a Resolução 34. Okay? E é interessante vocês estarem aproximando da página da Prefeitura, que tem todos os serviços assistenciais na página da Prefeitura. Do idoso, da criança, da mulher, da desigualdade social, desigualdade racial, LGBT, todas as políticas públicas aparecem lá. Isso tem melhorado, né? A pandemia ajudou nesse sentido, a fazer o virtual funcionar melhor, porque ele foi muito utilizado, porque antes da pandemia o site não era muito bom mesmo, mas deu um efeito positivo nesse sentido. E quanto a... e gostaria de fazer a propaganda, né, para o empenho da gente, no sentido do que fala do CRAS regional, ou seja, pode ser criado um CRAS, um conselho, né, um grupo de pessoas, não tem um poder de executivo, mas ele é reconhecido pela regional, no sentido de apoio, aí a regional tem um apoio com mais força, vamos falar assim, mais estruturado, de instalar, nós estamos defendendo instalar em todos os bairros de Belo Horizonte e, quiçá, expandir para o interior aí, a criação do Conselho Local de Assistência Social do bairro. E num bairro pode ter, vamos supor que tem duas casas espíritas no mesmo bairro, pode ter um CLAS numa e um CLAS na outra. Se aquela comunidade que está próxima ali necessitar de fazer aquele volume. E o contrário também, pode fazer um CLAS no bairro que abrange um bairro vizinho. Então, esse espaço ficou bem aberto para que dê visibilidade às pessoas chamadas de com vulnerabilidade, ou antigamente chamada de pessoas carentes. O termo carente não é mais utilizado, porque ele era usado no sentido de identidade. Ou seja, se é carente, se é sempre carente. Não, o ser humano não é carente, o ser humano é poderoso. Ele só ignora as condições que ele está. Então, eu preciso fazer com que ele descubra isso, né? Que ele saia dessa condição. Bom, em relação aos CRAS, é um centro de referência de ação social, né? de serviço social, um centro de referência de assistência social, ele é um serviço. Então, como existe o Sistema Único Nacional de Assistência Social, todos os municípios têm o CRAS. O que acontece em Belo Horizonte é que a cidade é grande e foi dividida em regionais. Mas se eu pegar Contagem, por exemplo, aliás, Contagem ainda não serve, ela também tem uma pequena divisão de regional. Mas Sabará já é um CRAS que resolve, às vezes tem mais de um CRAS, mas vinculado ao município, que está ligado diretamente ao município. Então, só tem essa diferença, mas o serviço social existe no país todo. E lembrando que também tem Ministério Público e tudo mais, só que a questão de aporte financeiro
faz com que, vamos dizer, tem um Ministério Público numa cidade, mas não tem na outra. Mas aí forma uma regional de atendimento e cobertura daquele Ministério Público, ou seja, pela Constituição, todos são iguais perante a lei. Ok, obrigado, Pedro. O grupo Sheila havia levantado a mão. Pode falar. Graça, Adriana. Oi, Adriana, boa tarde. Boa tarde. Lá no Grupo Sheila, a gente já tem um roteirinho que a gente segue, que foi criado através das assistentes sociais para esses direcionamentos. E a gente desenvolveu um programa para cadastrar essas famílias e fazer esse acompanhamento. E a gente tenta manter esse vínculo para que a gente consiga ajudar elas dessa forma. Porque a gente tem consciência que o poder público ainda não consegue, mas que a gente precisa motivar essas pessoas a procurar o lugar certo. Porque às vezes a gente fica tentando resolver no nosso meio, mas também essas pessoas ficam muito, como algumas pessoas falaram aí, com uma bengala, né? Eu vou lá na Casa André Luiz, que a Casa André Luiz vai resolver. E não é assim. E assim, o grupo tem mantido cursos profissionalizantes para poder motivar essas pessoas a saírem do violência. Nós temos um centro de apoio ao trabalhador, onde o trabalhador é motivado a procurar um emprego, a se modificar para conseguir aquele emprego. Então, assim, sabemos que dá dificuldade, mas pela experiência desse tempo, né, a gente sabe que correndo atrás, como o Pedro falou, né, consegue sim. E essas pessoas, quando você motiva elas dessa forma, você consegue movimentar uma energia e fazer essa assistência social diferenciada. Fácil, gente, né? Não, né? Por quê? Porque nós temos ainda uma dificuldade muito grande de achar que não damos conta. Mas essa motivação e esse impulso que vem do Evangelho, da doutrina, faz com que essas pessoas consigam modificar. Outro ponto também que a gente vê que é muito importante no nosso trabalho lá é escutar, raciocinar e compreender. E a equipe de visita, ela faz essa escuta mais profunda devido ser na casa da pessoa. Ela está mais relaxada. Então, é outra conquista que a gente também tem, né, há anos. E o grupo também, ele não nasceu hoje, né? Coitado daqueles do passado, né, Graça? Que batalharam, que não tinha um computador, não tinha nada. Hoje a gente já tem um programa que faz isso, que gera lista, que dá uma condição. Então, assim, o nosso sonho, né, que a gente até teve reunião do colegiado hoje, é que cria-se uma rede entre as casas e que uma ajude a outra naquilo que ela tenha mais facilidade, no que ela tenha esse desenvolvimento, né? E que a gente possa fazer uma rede para conseguir também atender melhor. Lá tem atendimento à farmácia? Vai lá porque ajuda. Às vezes, a 2 quarteirões, a gente tem uma outra que faz um atendimento odontológico, né? Então, que se a gente pudesse fazer essa união também, que eu vejo que é de suma importância para que a gente consiga ajudar. E não ficar esperando também o poder público, né? Porque, às vezes, o poder público tem essas limitações, né? Mas que a gente também tem que correr atrás. E o Grupo Sheila também faz parte do conselho. E que, no início, para agora, teve um vulto, né? Então, a gente vê uma melhoria do atendimento, dos encaminhamentos. Fácil, né? Não, de novo eu vou repetir. Mas que a gente possa se unir para que isso melhore. Obrigada, gente.
Obrigada, Adriana, muito bem colocado. Muito importante essa questão da visita fraterna, né? É uma maneira da gente se aproximar desse irmão necessitado, né? Fazendo essa visita fraterna, sem ser uma visita puramente técnica, é uma visita onde a gente vai conhecer a sua família, conhecer esse irmão e trazer para eles a oportunidade de vir para a casa espírita para que possam ser acolhidos, né, os familiares, para que essa ajuda, né, possa ocorrer de forma mais efetiva. E como você falou, essa parceria, essa ligação, não só com o poder público, mas entre as casas espíritas, ela traz o fortalecimento de todo o grupo, porque um atende onde aquela casa não tem condições de atender, né? E aí cada casa vai se unindo a outro, o trabalho acontece, né, de forma fraterna, atendendo os objetivos da doutrina espírita. Eu quero comentar, Adriano, a fala da Adriana, é o seguinte, o que a Adriana descreveu da escritura que ela tem lá é o CLAS, ou seja, é só chegar na regional e falar assim, ó, nós já temos um CLAS aqui, CLAS Grupo Sheila, pronto. Ou então do bairro, se quiser fazer a relação ampla, né? Bom, e a outra coisa é chamar a atenção para conduzir as pessoas para os conselhos, seja o próprio usuário, porque o Conselho de Assistência Social é formado principalmente pelos usuários. Mesmo assim, pode estar participando, isso também foi uma conquista que a gente fez, participando colaboradores. Então, e aí pode estar participando dos conselhos. Existem cadeiras nos conselhos para colaboradores também, além dos usuários. E daí aproximar, se não tiver o CRAS local, né, o centro de referência, trabalhar direto com o CRAS regional, que seria o CORAS, o Conselho Regional. A gente está buscando participar dele, e o Conselho Municipal, hoje, com recurso virtual, está acessível. Existe uma agenda no Conselho Municipal e nos conselhos regionais das reuniões que tem virtuais. E nós chamamos a atenção, por causa da quantidade ainda pequena de conselhos regionais, de conselhos locais, a média em Belo Horizonte, cada regional tem 3 ou 4 conselhos por regional, que participe dos conselhos de saúde, que é um canal de percepção das necessidades das pessoas, que diretamente vai atingir. Então, algum membro do grupo, né, do grupo Sheila, por exemplo, o membro seja escalado, né, no sentido colaborativo, para estar participando de reuniões para ter uma visibilidade do mundo incorporado, né, da perspectiva incorporada, encarnado, né, nos termos aí. E pegando esse exemplo que ela falou, que acontece no serviço, nas ações sociais, tem médico que é voluntário, tem advogado voluntário em grupos assistenciais, tem dentista voluntário, tem lugar que tem farmácia que dispensa medicamento para as pessoas, né, as pessoas necessitadas da questão, mas existe o serviço de saúde. Existe o médico com cobertura de 100% de todos os lugares, ou seja, uma questão interessante para diminuir esse encargo de serviço social na assistência,
nos grupos espiritualistas, é de perguntar à pessoa qual centro de saúde que te atende, porque a saúde é universal, todo mundo é atendido por um centro de saúde. E nesse centro de saúde tem dentista, a maioria das pessoas não sabe que tem, e tem medicamento gratuito. E ainda tem variações, por exemplo, a farmácia que existe no centro de saúde, ela trabalha com um grupo de medicamentos mais frequentes naquela região. Mas existe outra parte da farmácia, que é chamada de farmácia estadual, fica na Avenida do Campo de Belo Horizonte, que abrange toda Belo Horizonte com medicamentos chamados de alto custo, 200, 500, 5 mil, até 25 mil, e tem medicamentos de 2 milhões e 500 mil. Então, existe a outra farmácia, que é o complemento. As duas fazem parte do SUS, que é o Sistema Único. Então, falta esclarecimento das pessoas de fazer esse tipo de uso, acarretando despesas e até impedimento de medicação. A pessoa recebe uma receita e, às vezes, tem um plano de saúde particular por causa do trabalho, né? Recebe a receita e não sabe que pode ir com essa receita no centro de saúde pegar o remédio gratuito. E deixa de comprar o medicamento porque não recebeu o pagamento ainda em tempo, né? Então, assim, são pequenas coisas que reposicionam as pessoas ou posicionam as pessoas na qualidade de vida, né, na qualidade de vida, e facilita o crescimento no sentido social e a evolução, né, na oportunidade de paz de espírito para fazer a sua evolução espiritual. Muito bem colocado, viu, Pedro? Esses esclarecimentos são fundamentais, né, para que a gente possa encaminhar melhor o cidadão aos seus direitos, né? Então, é muito importante que todos nós da área estejamos cientes dessas atuações aí, né, para poder fazermos os encaminhamentos adequados. Muito, muito bem colocado, muito obrigada. Já terminou o nosso tempo, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, né, em aceitar o nosso convite. Foi muito bom passarmos essa tarde com você aí, com tantos esclarecimentos. Muito obrigada e que Jesus abençoe o seu caminho. Viu? Gratidão. Eu coloquei no chat o meu e-mail, aí qualquer questão, dúvida, sugestão, inclusive, porque eu participo como conselheiro no Conselho de Saúde, no Conselho de Idoso, no Conselho de Assistência Social. Então, se quiser estar remetendo algum questionamento de funcionamento, caso não está atendendo isso, não está onde que atende aquilo, acolá, eu posso estar canalizando esclarecimento nesse sentido. Obviamente, como eu estou com vocês, né, como colaborador, para que o serviço funcione, vocês também façam encaminhamento ao serviço, né, em relação ao questionamento. Aí eu posso orientar, o serviço me respondeu isso e não está claro, aí pode ser um artifício político, que às vezes ocorre, né, intencionalmente, de desviar serviço, mas às vezes por ignorância de desconhecer. Só para vocês terem uma amostra, nós conseguimos colocar perturbação nas conferências e nos conselhos, internet gratuita em todos os centros de saúde de Belo Horizonte. Então, se o salão de espera do centro de saúde tem internet gratuita. Em todas as escolas de Belo Horizonte, todos os órgãos de Belo Horizonte, a prefeitura tem internet gratuita. Agora, a pessoa chega no centro de saúde e pergunta para o funcionário como que entra na internet, o funcionário não sabe que existe a internet. Então, é preciso essa
ação cidadã, né? A cidadania é ativa. Ela não é nem eu estou esperando, nem o serviço fica me esperando. Nós temos que interagir. E quem interage não é o cidadão e o gestor, o funcionário. São os seres humanos. É preciso lembrar isso, né? Apesar de ser tão óbvio, mas é porque a gente acaba se perdendo nos papéis. Eu sou filho, sou pai, sou irmão, sou funcionário, sou... E assim por diante. Então, a gente acaba se perdendo nisso, esquece que, antes de tudo, eu sou um ser humano. E nós acordamos constitucionalmente de eu ajudo todo mundo e todo mundo me ajuda, sem uma dependência obrigatória, né? Mas uma necessidade de humanidade. Obrigado. Nós que agradecemos, viu? Gratidão, viu, Pedro? E aproveitem os dados do Pedro aí no chat e vamos anotar, tá bom? Eu gostaria de convidar a Alessandra para fazer a prece final para nós. Enfim, desligado. Então, vamos acerenar nossos corações. Agradecer imensamente a Deus, porque a orientação que nos é dada é espírita, amai-vos e instruí-vos. E através do processo de instrução, vamos conseguir construir melhor o fazer do trabalho aos assistidos, às pessoas que realmente necessitam, e que jamais, em momento nenhum, na nossa prática, a gente esqueça da parábola do bom samaritano, que, movido de compaixão, fez a ação da caridade e do amor ao próximo. Pai, olhai por todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram em situação de vulnerabilidade ou que se encontram em situações que perderam a fé na sua palavra. Que essa centelha dessa prece vá até a eles, acalentando, aconselhando, orientando, e que eles possam continuar acreditando nos seus ensinamentos. Fortaleça a nossa fé e que a nossa fé seja não de acreditar, mas sim de uma relação íntima entre nós, seres, e a vós, Pai amado. Fique conosco por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. E assim seja. Fiquem todos com Deus, um bom fim de semana para todos e obrigado a todos vocês pela participação.